Você já teve aquela sensação de que existe algo a mais na vida? Como se tudo que você tivesse vivido até agora fosse apenas a superfície? E você já sentiu que tem ainda algo muito mais profundo na vida a ser revelado? Então, se você tem essa sensação, se a sua resposta é sim, pode ser que você esteja passando por um despertar espiritual. E nesse vídeo eu vou te explicar o que isso significa. Eu vou te explicar de forma simples, direta e ao mesmo tempo profunda. Portanto, fica até o final para entender se você já iniciou o seu despertar espiritual. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Templo Natura. E hoje eu trouxe aqui um tema bastante interessante e também é um tema que é muito polêmico, porque a grande maioria das pessoas ainda não entenderam o que é em realidade o despertar espiritual. Então agora nós vamos abordar esse tema em profundidade. Então, o despertar espiritual, então, ele é um processo que seria como acordar, despertar para uma nova consciência. Nós estamos vivendo mais ou menos que no automático. Desde crianças, nós estamos sendo orientados de uma forma inconsciente a tudo aquilo que nós devemos de fazer, certo? Então, nós vamos para a escola, nós estamos sempre atendendo às demandas externas, obedecendo aos nossos pais, e sempre por objetivos plasmado por eles ou pela sociedade, né? Porque a sociedade, desde que a gente nasce, ela já vai nos colocando etiquetas. Então, e já depois, quando a gente cresce e vai para a escola, a gente, então, começa a entender que fazemos parte de algo que no coletivo todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? As crianças, como nós estamos indo à escola, e aí existe uma instituição chamada família, existe um governo, existem leis, existem os comércios, enfim, vamos tomando consciência daquilo que está diante de nossos olhos. Entretanto, para nós, dentro desse nível de consciência, essa é a realidade. Isso é o que realmente é a vida. E essa realidade é o que está na superfície. Por quê? Com o passar dos anos, com o passar das experiências, vem a nossa fase adulta, vem então a gente tentar se estabelecer neste mundo, atendendo então as nossas necessidades, mas também contentando aqueles que estão ao nosso redor, como familiares, pai, mãe, e aí já então começamos a constituir o que é a nossa própria família, nos casamos, temos filhos, e vamos adquirindo coisas, a gente vai evoluindo, a gente vai conquistando bens, experiências, acumulando amizades, círculo de pessoas ao nosso redor, e tudo isso vai trazendo para o nosso campo material uma consolidação do que é a vida aqui. Mas já desde muito jovens, em algum momento, ainda que muito sutil, vamos começando a perceber que existe algo que é mais profundo, que existe algo que está além do que podemos ver. Principalmente porque em muitas famílias, em muitas sociedades, as pessoas, elas fomentam, elas inculcam nos seus filhos uma filosofia de vida e muitas delas plasmadas em uma religião, em uma crença. E isso também faz com que as pessoas comecem a dar-se conta de que existe um mundo que ele transcende a esse mundo material. E aí, com o passar do tempo, nós percebemos que, claro, nós não estamos apenas compostos por o que é esse corpo físico, porque se existe, então, uma força superior, que é denominada Deus, que é denominada espiritual, portanto, existe uma realidade espiritual.
E aí é nesse momento em que a gente começa a questionar o que a gente acreditou sempre e o que a gente percebeu sempre sobre o que a gente está vivendo, quase sempre no piloto automático, se isso realmente é a única realidade que existe. Então você começa a deixar de se conectar tanto com se identificar tanto com esse corpo, né? Com o ego. Porque o que o ego ele quer? Ele gosta, né, de se identificar com este avatar. Porque o ego, ele está sempre vivendo conectado com a matéria. Então, ele quer que você tenha êxito, ele quer que você tenha um status, ele quer que você compita com as pessoas, ele quer que você olhe para a vaidade de uma forma plena e profunda, e muitas vezes contemplando de uma forma muito superficial, inclusive o corpo, em que você passa a olhar mais para fora, mais para o seu estereotipo do que olhar para dentro, que é onde verdadeiramente você existe, a tua essência existe, né? Mas quando você começa a vivenciar esse despertar espiritual, é quando então você deixa de se identificar apenas com o corpo e com o ego e também com os papéis sociais que vamos desempenhando ao longo da vida. Quando estamos nesse processo do despertar, nós vamos nos desapegando desses papéis e então começamos a nos conectar com algo muito maior, com a nossa essência, com a nossa alma. E por que e quando o despertar espiritual ele acontece? Ele costuma então acontecer em momentos de crise, ou em momentos de dor, ou em momentos de perda, quando perdemos um ente querido, ou de vazio existencial, ou realmente uma depressão profunda, ou algum evento marcante que ocorreu em nossas vidas. Mas também pode acontecer de forma gradual, pouco a pouco, em doses homeopáticas, inclusive de formas sutis, um lapso de consciência aqui, vamos nos identificando com situações que já não aceitamos como normal, e desta forma vamos tendo sutis percepções de tudo que vai se somando. São pequenos eventos, muitas vezes isolados, mas que, de alguma forma, se conectam e traz essa necessidade de questionamento. E, geralmente, o despertar, então, ele surge quando a nossa alma, ela já não suporta, quando ela já não se identifica com esse mundo material, quando ela já não aguenta mais viver desconectada da verdadeira identidade dela. E ela já não se identifica tanto com esse avatar. Nós temos 7 corpos sutis, que nós vamos falar em outros vídeos, inclusive se é um tema que lhe interessa e você gostaria que eu abordasse aqui, escreve aqui embaixo, fale sobre os 7 corpos sutis, ok? Mas, voltando, com respeito à nossa alma, quando ocorre, então, esse despertar espiritual, de pequenos insights que a gente vai tendo, a gente começa a perceber por sinais, por intuição, sabe? Começamos a dar ouvidos à nossa intuição, porque a maioria das pessoas não dá ouvido à intuição, porque acredita que pode estar se equivocando, mas no final, quando começa a observar, a trabalhar essa observação, eu vou realmente perceber, eu vou concentrar a minha atenção para identificar se o que a minha consciência, a minha intuição, ela está me alertando, se é real,
ou se eu estou imaginando. Então, quando a pessoa ela começa realmente a observar essa intuição e ela vivencia experiências que traz para ela essa capacidade de discernir e de se dar conta de que sim, realmente tem algo acontecendo. E aí já é o início do despertar espiritual. Bom, como vocês já sabem, eu sou terapeuta holística, sistêmica e integrativa, e esse é um dos temas que eu mais abordo dentro das sessões, porque é muito necessário que a pessoa tenha ouvido esse chamado, esse despertar espiritual, que ao princípio ela não identifica como um despertar espiritual. Ela ainda acredita, através do ego, que é a autoestima, que é o desejo de simplesmente se autoconhecer, de se dar amor próprio. Então, ela começa o processo terapêutico acreditando que é por isso, que é simplesmente por ela querer se conectar com o seu passado, curar essas feridas da infância, mas esse também é um chamado da alma. Por que é um chamado da alma? Porque é só quando a pessoa realmente tem um despertar espiritual que ela começa a perceber que ela precisa se amar, que ela é a pessoa mais importante da vida dela. Então, essas perguntas com respeito ao despertar espiritual é algo que é muito debatido no meu processo terapêutico Sistema Superação. É muito abordado. Então, uma das perguntas que eu mais recebo das minhas clientes com respeito ao despertar espiritual é: como que eu posso perceber, Vivian, que ele está acontecendo? Quais sinais que eu devo observar, né? Que eu tenho que estar atenta. Olha, isso daqui é o despertar espiritual. Então, eu costumo dizer, olha, alguns sinais comuns é a sensação, por exemplo, de que você já não se encaixa, né, nos lugares ou nas relações, que aquelas conversas são sempre as mesmas, ou em conquistas materiais, onde sempre se está focando o alcançar um patamar no trabalho, ou alcançar um patamar econômico, ou sobre vaidade, e questões intelectuais e filosóficas, mas que não tem um conteúdo profundo. Então, quando você começa a perceber que você já não se encaixa nesses lugares, com essas pessoas, realmente pode ser um sinal do despertar. Então, quais outros sinais você pode estar atento? Então, a vontade, por exemplo, de se isolar, né? Mas não é ficar em solidão, não. É aquela necessidade gostosa da quietude, de você ficar lendo, de você ouvir mais essa voz interior, de você se conhecer, de você realmente perceber que a tua companhia é agradável. Isso daí é também um sinal, você pode estar vivendo sim um despertar espiritual. Perder o interesse por coisas superficiais, também passamos a fazer questionamentos profundos sobre o propósito de vida, sobre a existência, sobre o sentido da vida. Então, é uma sintonia mais profunda com a intuição, com um aumento da sensibilidade da tua intuição, de você começar a perceber, olha, eu dei ouvidos à minha intuição e deu certo. Agora vou ficar mais atento, mais atenta para observar a próxima vez que a minha intuição for me falar. Também um outro sinal que pode evidenciar esse despertar é você sentir interesse por temas relacionados. Então, você vai procurar livros, tentar obter conhecimento na área, você vai tentar entender o que é espiritualidade, você vai procurar ver vídeos, ver filmes, buscar conhecimento em temas que tenham a ver com a espiritualidade, com a alma, com a consciência. E também, a partir do momento em que nós nos deparamos com esse despertar, é como
um choque de realidade, porque existe um antes e um depois. Quando nós temos essa virada de chave, o despertar, ele não é um impacto, não é uma coisa que ocorre assim, eu dormi de um jeito, eu acordei de outro. Não. Mas é sim o suficientemente impactante para que a gente comece a perceber que a pessoa que nós éramos ontem não é mais a pessoa que acordou hoje. Porque traz para nós crises existenciais em que passamos a questionar tudo, a questionar o porquê que eu fiz isso na minha vida, porque eu me relacionei com essa pessoa, porque eu acredito nisso, quais são as crenças e os valores que eu tenho. E tudo isso faz com que a gente comece a mudar o rumo das coisas. Faz com que a gente, porque temos as amizades que temos, porque temos a filosofia de vida que temos, porque quais são os meus gostos, por que eu gosto disso, por que eu vou e frequento esses lugares, por que eu ando com essas pessoas, o que essas pessoas me acrescentam. Tudo isso começa a borbulhar em nossa mente e a gente começa então a se questionar a respeito de tudo. Esse é também um grande sinal de que estamos vivenciando o despertar espiritual. E eu costumo dizer que o processo do despertar, ele é visto de duas formas, né? Então, assim, o próprio nome já diz, é um processo espiritual, né? Que é um movimento da alma, rumo, então, a uma evolução, ou rumo também ao retorno à origem, né? A consciência original, e tem a parte da evolução humana, né? Então, ele é uma experiência que está sendo realizada por esse avatar e gera o quê? Gera confusão, gera também conflitos internos, porque você começa a perceber questões que você se culpa porque poderia ter dado o devido espaço, a devida oportunidade, a devida atenção há um tempo atrás, para começar esse processo antes, mas são só confusões e conflitos internos, porque na realidade cada ser desperta no seu próprio momento e está tudo perfeito no universo, portanto, o despertar espiritual ocorre exatamente no momento adequado. E qual é o momento adequado? Não existe certo e errado, porque para cada ser humano é um momento diferente. Agora, humanamente, ele também é um processo doloroso, porque começamos a perceber que vivenciamos e começamos a enxergar que vivemos muitas mentiras. E essas mentiras nós vivemos por muito tempo. E que outras pessoas continuam ainda vivendo nessa mentira. E que nós, é um fato até interessante, porque quando nós temos o despertar, e que tudo para a gente começa a ficar mais claro, mais transparente, nós temos esse impulso, essa intenção de sair despertando a todo mundo. Mas, cuidado, por quê? Cada ser desperta em um momento que faz parte da evolução espiritual dele. Então, por mais que nós desejamos que a outra pessoa comece a sentir esse sentimento de paz, de clareza, de até acolhimento, de empatia por nós mesmos, ainda a outra pessoa não consegue ter essa percepção e pode nos causar frustração. Então, ele se torna humanamente doloroso até esse processo, porque a grande maioria das vezes nós vivenciamos ele em solitário. É o momento em que, inclusive, você passa a perceber que automaticamente você começa por se isolar, inclusive, e por já não se encaixar nos lugares, e nem nas conversas, e nem nos rituais, e nem muitos hábitos, você começa a perceber que as pessoas começam a se afastar de você. Porque as pessoas ainda estão presas nesse mundo da matéria e elas ainda querem viver esses hábitos da matéria.
Eu vou dar um exemplo. Antes do meu despertar espiritual, eu sempre fui uma pessoa muito revolucionária. Quem me conhece sabe disso. Então, eu sempre tomei partido, tanto politicamente como filosoficamente, apoiando os meus interesses, eu estava defendendo aquilo que eu acreditava. E tá tudo bem, porque eu ainda não tinha esse nível de consciência que eu tenho hoje. Entretanto, porém, todavia, apesar de hoje eu não estar de acordo e não pertencer mais a esse mundo, eu percebo que foi necessário para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Mas, quando eu acabei me isolando, não é uma coisa que você faz intencionalmente. O despertar espiritual vai ocorrendo e você, sem nem se dar conta, já não tem mais interesse em fazer as mesmas coisas, nem ouvir as mesmas conversas, nem se fazer partícipe das mesmas discussões. Então você começa a ter outros interesses, começa a despertar realmente um interesse por outras coisas, e aquilo que antes fazia sentido já não faz mais sentido. E aí, aquelas pessoas que ainda estão naquele mundo, elas ainda buscam partidários, elas ainda buscam pessoas que argumentem, que justifiquem, que apoiem elas. E como você e eu, no caso, já não estava mais pertencendo a isso, já não fazia mais sentido para mim discutir sobre política, discutir sobre religião, discutir sobre filosofia, para mim fazia muito mais sentido eu entender quem eu era, o que, que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito na Terra, o que, que eu podia fazer de verdade para ajudar as pessoas, qual era o sentido da minha vida. Eu não queria ir embora sem deixar um legado. Automaticamente, a gente começa a perceber que as pessoas não estão nesse nível ainda de consciência e está tudo bem, e isso não nos torna melhores que elas, que fique aqui muito claro isso. Porque o fato de alguns despertarem antes que outros não quer dizer que se tornaram iluminados, especiais, adquiriram poderes, não. Simplesmente passamos a renunciar muitas coisas que estão vinculadas ao mundo material. E nossas atenções passam a estar voltadas mais ao mundo que não é visível. E é por isso também que muitas pessoas demoram muito para ter esse despertar, porque ao estar tão presas na matéria, elas necessitam que as coisas sejam palpáveis e visíveis. E o despertar espiritual, ele ocorre muito mais rápido para aquelas pessoas que estão abertas a ter fé, ou já têm a fé muito forte, muito oscilante, efervescente, porque ela não precisa ver para crer. Ela simplesmente crê. E aí, por ela crer, ela começa a buscar respostas, e as respostas fazem com que a gente busque mais conhecimento. Então, o processo do despertar espiritual, humanamente, acaba sendo doloroso, porque você acaba vivenciando ele sozinho. E muitas coisas que você fala para outras pessoas, elas ainda não têm entendimento. Elas podem concordar com você, podem te questionar, mas como elas ainda não têm esse nível de consciência, vai ser algo que vai ser momentaneamente abordado e acabou. E aí você segue o teu processo sozinha. Então, de alguma forma, ele se torna doloroso nesse sentido. Só que, como tudo na vida, quando existem mudanças, ao princípio essas mudanças, elas podem ser incômodas, mas quando você já aprendeu como que funciona, como que você vivencia aquela experiência e você passa por ela de uma forma em que vai tendo entendimento, tudo vai se tornando cada vez mais fácil. A tua conexão com o universo se torna cada vez mais consolidada, a tua fé se amplia e você passa a ver a vida com outros olhos, totalmente diferente do que via antes desse despertar. É como se estivesse saindo de um quarto escuro para a luz, para uma luz bem forte. E no início essa luz ela incomoda porque você estava no escuro, mas depois a luz, os olhos começam a se adaptar com essa luz
E aí a clareza, essa clareza que traz o despertar espiritual, ela conforta, ela traz alívio, ela traz paz. E no mundo em que nós vivemos, rodeado, o mundo material, rodeado de estresse, de medo, de crenças limitantes, uma das coisas que pode se tornar um grande bálsamo para nós humanos é realmente encontrar o caminho do despertar espiritual, porque ele vai trazer para nós esse alívio, essa paz, essa clareza. Ok, Vivian, já entendi muita coisa sobre o despertar espiritual até aqui, parece ser que é interessante, mas quais são os reais benefícios que a gente pode desfrutar dele, então, né? Então, eu vou falar principalmente por mim, que vivenciei ele e vivo vivenciando, porque uma vez que ocorre o despertar espiritual, num momento específico, é um despertar em doses homeopáticas e infinita, porque nós sempre vamos aprimorar todo o conhecimento que a gente vai adquirindo e vamos cada vez mais elevando esse nível de consciência e cada vez mais tendo conexão com quem realmente somos, com a nossa essência. E um dos primeiros benefícios que a gente pode contemplar, uma vez que a gente tenha esse despertar espiritual, é essa clareza, então, sobre quem somos, né? Quem somos? Primeiro, não somos apenas esse corpo aqui, né? Esse daqui é um avatar, um personagem chamado Vivian, que está aqui vivendo uma experiência no corpo físico, e essa pessoa aqui é uma mulher, é uma mãe, é uma filha, é uma terapeuta, é uma amiga, mas lá dentro, na essência, na profundidade do meu ser, eu sou um espírito, eu sou uma energia que sempre existiu e sempre existirá, que pertence ao todo, que é imagem e semelhança do divino, de Deus, do absoluto. Essa sou eu. E é um entendimento que, claro, como sempre vivenciamos a ideia no automático de que somos um corpo, somos uma mente e somos uma personalidade, até você conseguir desmembrar isso, custa. Mas, à medida que você vai desenvolvendo a tua consciência, a tua intuição, a tua conexão com você, com quem realmente é a tua essência, a tua origem, você já não está tão apegado a essa identidade humana. E isso traz, então, para nós o quê? Paz. Porque essa conexão, ela não acontece só com a essência de quem eu sou. Ela traz essa conexão de onde eu vim. Então, se eu sou energia e eu procedo de um ser que é superior a mim, obviamente, se ele conseguiu construir quem eu sou, que eu sou um ser humano e um organismo completo e perfeito, ele saberá coisas que eu não sei e, portanto, ele sendo o meu criador, o meu pai, ele então sabe tudo que eu necessito. E eu sabendo que ele sabe tudo o que eu necessito, eu repouso na paz. Porque se eu sou mãe e eu olho e vejo que as minhas filhas necessitam, sou quem vai sanar essas necessidades que elas têm. A mesma coisa ocorre com Deus. Nós somos filhos dele e ele sabe as nossas necessidades e, o melhor, o tempo adequado de supri-las. E isso, então, traz paz. Quando nós repousamos nessa paz, e é uma paz diferente, não é a mesma paz que, por exemplo, quando a gente diz, fulano, me deixa em paz. Não é essa paz, é uma paz contínua, que não importa os obstáculos que ocorram, você já não passa a ver problema como problema, senão que você passa a ver problema como oportunidades para evoluir essa essência que está aqui dentro, que eu sou. Um outro benefício que traz o despertar espiritual é você começar a alinhar o teu propósito
de vida aqui nessa terra com o teu propósito alinhado com o teu propósito de alma. Então você já não tem mais aquelas inquietudes e aspirações do mundo material apenas. Nós temos o direito divino de também ter tudo maravilhoso e divino, mas não estamos mais fazendo a raiz do ego, estaremos fazendo a raiz de um propósito muito mais profundo, de contribuir, o de fazer com que essa existência não seja em vão. E aí surge a coisa mágica. Passamos a fazer isso com amor. E uma vez que passamos a fazer isso com amor, a recompensa vem, e sem que a gente tenha que planejar, sem ficar calculando, vai vir, não, porque primeiramente já não fazemos mais com um intuito financeiro, senão com um intuito de alma, de eu quero passar desta dimensão a outra dimensão e ter deixado a minha marca e ter feito diferença, nem que tenha sido na vida de uma única pessoa. Outra questão também que evidencia, né, que é um dos benefícios do despertar espiritual, é que uma vez que a gente tem esse despertar espiritual, a gente consegue olhar para a nossa história com uma profundidade, com uma sabedoria, um discernimento muito mais profundo, de forma que a gente passa a olhar para o nosso passado, para nossas experiências, para as nossas feridas, para os nossos traumas, com um outro olhar. Um olhar de compaixão, um olhar de empatia e um olhar de perdão. Por quê? Porque a maioria das vezes os nossos traumas maiores, eles ocorrem no momento dado, certo? Mas eles se perpetuam com o passar do tempo por causa do pensamento. Então a gente está revivendo e revivendo aquele trauma por anos. E aí o que ocorre? Ele parece que toma uma dimensão muito maior. E o trauma, que era uma coisa específica, passa a ser uma bola de neve. Mas, quando olhamos para esse trauma como uma bola de neve, a gente, dentro desse mundo material, quando ainda não existe o despertar espiritual, nós buscamos responsáveis, culpados. A gente procura justificar, argumentar e falar porque a minha mãe, porque o meu pai, porque a minha infância, porque não me deram, porque me faltou, porque eu fui infeliz, porque eu fui a vítima, mas quando ocorre o despertar espiritual, o que ocorre conosco? Passamos a olhar a nossa história, o nosso passado, os nossos traumas, as nossas feridas da infância, desde uma perspectiva muito mais do que humana, senão que espiritual. Olhamos para aqueles seres que foram os nossos progenitores com empatia, porque eles também são seres humanos, são almas em evolução, viveram uma história com os pais que eram nossos avós, viveram uma história com os bisavós, os nossos bisavós, que eram avós deles, enfim, passamos a olhar aquele ser humano não mais como simplesmente uma pessoa que foi meu pai, minha mãe, que se equivocou comigo, que não fez o que eu queria, o que eu merecia, senão que a gente passa a olhar com um olhar de bondade, de compreensão profunda, de empatia, de amor. Então, o despertar espiritual também pode ser considerado uma expansão do amor. Então, ele traz o benefício disso, da gente ter mais empatia, mais conexão com os outros. E uma das coisas que para mim foi assim mais significativas foi a sensação interior de liberdade. Porque no momento em que eu estou vivendo o despertar espiritual, em que eu busco um conhecimento, e esse conhecimento, ele não está oculto, ele está disponível, e eu busco em um local e busco em outro, e coincidem as informações, entretanto com linguagens diferentes, mas é aí onde você vai trabalhar ainda mais a sua evolução e a sua consciência, para você poder compreender nas entrelinhas que todas as civilizações de todos os tempos
sempre falavam sobre as mesmas coisas, com linguagens diferentes, mas todas elas contemplam a existência de um ser superior, de um ser infinitamente inteligente, que criou tudo, que é o Todo-Poderoso, que é Deus, que é o Absoluto, e, portanto, todas elas coincidem em que há sim um ser que não é físico, que é espiritual, que é energia e que vibra. E essa sensação de eu ter esse conhecimento e de que eu sou livre para buscá-lo e para ampliá-lo, e que eu vou adquirindo esse conhecimento, essa verdade, nada mais vai me manipular. Ninguém mais vai me dizer nada em que eu ponha uma credibilidade ao 100% e eu siga aquilo. Porque esse despertar espiritual, o chamado da minha alma para que eu me conectasse com ela, já aconteceu. E a partir de agora, a conexão é direta com Deus. E é Ele quem vai me guiar todo o tempo. E quando houver dúvidas, porque haverão dúvidas, eu vou buscar a fonte. E isso dá o quê? Liberdade interna. É uma sensação de liberdade interior profunda, em que eu tenho uma conexão direta com Deus, que eu não preciso intermediários. Agora, tem um tema que é muito interessante, que também é trazido para sessões de terapia, é muito discutido, é muito questionado, né? Quem desperta e quem não. E por quê? Então, eu costumo dizer que esse avatar aqui é como uma vestimenta que está sendo emprestada para o nosso ser espiritual, como ele é invisível, ele precisa vivenciar essas experiências aqui de uma forma em que as demais pessoas percebam ele. Então, ele vestiu essa roupa aqui, ele vestiu essa vestimenta para que as pessoas vejam a Vivian e, através disso, esse ser, essa essência, possa viver essas experiências aqui que vão contribuir para a evolução espiritual dela. E aí, o que ocorre? Nem todo mundo vai passar, então, por esse processo do despertar aqui nessa vida. E por que isso? Não somos todos filhos de Deus e todos merecemos a mesma consideração? Claro que sim. Mas o despertar espiritual não depende, por exemplo, de um esforço intelectual. Não depende que a própria pessoa se autodetermine. Não, antes de eu morrer, eu vou ter um despertar espiritual. Não depende disso. É um chamado da alma. É um chamado da nossa centelha divina, da nossa essência profunda. E isso não nos diz respeito, não nos incumbe a nós. Isso é algo que ocorre no automático. Não temos controle sobre este momento do despertar. Tem pessoas que não vão despertar nessa existência. Por quê? Muitos dos questionamentos que eu recebo é exatamente esse. Vivian, como assim? Se todos nós estamos aqui, ok, mas não quer dizer que essa daqui é a única existência da nossa essência, da nossa alma. Então, essas pessoas que ainda não vão despertar agora, elas estão ainda muito presas ao ego, ao medo, ao apego às estruturas que nós temos aqui na sociedade. Tá tudo bem, porque tudo está orquestrado, programado por uma inteligência que não é artificial, é uma inteligência suprema, divina, extraordinária, que, gente, por mais que a gente se esforce para entender, nunca vamos conseguir contemplar em profundidade a magnitude da inteligência de Deus, a magnitude do poder, da capacidade, e ele sabe o momento adequado do despertar espiritual de cada ser humano. E cada alma tem o seu tempo. Ok, Vivian, já entendi, e agora eu quero saber
Como que eu vou identificar que eu estou tendo despertar espiritual ou não é o meu ego falando que eu estou ascendendo a nível de alma, a nível espírito e tudo isso? Então, você pode se observar. Se você sente que as coisas já não fazem sentido para você como antes, que parecem que estão vazias, se você está buscando respostas mais profundas e já não consegue ignorar esse chamado interior, se você sente uma vontade tremenda de se conectar com algo muito mais profundo, com algo muito mais que faça sentido, que realmente impacte o seu interior, que faça você se arrepiar, que faça você sentir emoção profunda, muito provavelmente você está sentindo esse chamado, o chamado do despertar espiritual. Agora, para muitos céticos que poderão cair de paraquedas aqui nesse vídeo, eu tenho uma notícia importante para dar a vocês. Eu também já fiz parte do teu clube. Eu sou uma pessoa hoje transformada, uma pessoa que, assim como antes eu tinha que ver para crer, ao mesmo tempo eu também tinha uma conexão. Desde criança, eu não fui induzida pelos meus pais a seguir nenhuma religião, portanto, eu cresci um ser livre a nível religioso e espiritual, e talvez por isso que eu fui uma pessoa que naturalmente procurou por este conhecimento. E eu sentia, era muito interessante, porque eu posso ficar aqui horas e horas relatando isso, e se vocês quiserem que eu traga histórias sobre a minha infância, sobre essa conexão espiritual que eu vivi, eu tenho muitos e muitos episódios que fizeram com que, no momento dado, do despertar real, eu conectasse essas situações e dissesse, agora eu entendo porque tudo aquilo aconteceu. Mas, voltando ao que eu dizia, houve sim uma parte de mim em que era, não digamos cética ao 100%, mas queria mais provas. Tanto é que eu frequentei várias instituições religiosas porque eu queria respostas. Eu acredito que a primeira instituição que eu pus os pés foi a católica, porque o meu pai é italiano, e o meu pai, então, ele fez catequese, fez crisma, os meus avós eram católicos, então ele tinha essa fé católica. E ele me colocou na catequese. E eu recordo ter 7 anos e estar num sábado pela manhã fazendo a catequese, e a pessoa que ministrava a catequese estava ali com um livrinho, uma bibliazinha pequenininha, era uma capa azul ou cinza, não me recordo perfeitamente assim, mas eu ficava no primeiro banco. E eu sempre fui muito questionadora, muito perguntona. Então eu perguntava tudo, mas e por quê? E até o momento que eu acredito que eu tenha feito ela perder a paciência e ela falou assim: porque Deus quis, porque é assim, você vai ter que aceitar. Pois eu prontamente, de uma forma muito espontânea, eu levantei e falei, pois então eu vou embora. Eu tinha 7 anos e eu falei, se eu venho aqui para obter respostas e você não vai me dar, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, estou indo embora. E eu saí pelo corredor, na frente o corredor que divide as cadeiras, né? Tem os bancos para cá, os bancos para cá, e no meio tinha um corredor, na frente do altar, ali onde fica o padre, e no fundo tinha a porta. E quando eu estava no meio desse corredor, ela, espera, onde você pensa que você vai? E eu disse para ela, estou indo embora buscar respostas. E voltei para casa, era um sábado de manhã, cheguei em casa, eu recordo do meu pai estar sentado na mesa, envolto em um monte de papéis, com os contra-cheques do trabalho dele, fazendo as contas do mês, e eu tapar os olhos dele assim por trás e brincar com ele e falar quem é, e aí ele disse, é a minha filha,
Mas ele disse: o que que tu está fazendo aqui? Tu não tinha que estar na catequese? Eu falei: não volto mais lá, porque não me deram as respostas que eu queria. E ele não discutiu comigo, ele respeitou, né, essa minha decisão tão jovem, tão precoce, e eu não parei de procurar respostas. Eu sempre fui atrás de saber quem era Deus, de saber o que eu estava fazendo aqui, por que as coisas no mundo acontecem, por que que umas pessoas são felizes e outras não, por que que umas nascem numa família e a outra, as outras crianças estão no orfanato, por que um país está em guerra, por que outros não, o que que tem de errado com o mundo. Eu sempre fui uma pessoa que sempre busquei saber respostas de tudo. E essa busca espiritual, ela também entrava em conflito com essa parte do meu ego, porque a parte do meu ego queria provas. Não, tem que ser provado notarial até. Mas chega um momento em que o próprio avatar vive experiências que não são materiais, que não tem como você sentir a nível material, senão que a nível emocional. Você vive experiências que são inexplicáveis. E a única coisa que pode explicar isso é que houve um milagre. Houve ali a interferência e a intercessão de um ser muito poderoso para que determinadas coisas que aos olhos do humano possam ser tidas como impossíveis. E eu vivenciei não apenas uma, eu vivenciei várias. E chegou um momento em que eu me rendi e falei: eu estou agora confiante ao 100%. Ao 100%. E é por isso que hoje, com toda transparência e com toda a verdade do meu ser, eu hoje posso chegar aqui e falar para você: Deus existe. Existe um ser infinitamente inteligente que nós ainda não temos nem capacidade de mensurar esse poder tão magnífico, e tudo isso, o despertar espiritual vai nos proporcionando essa consciência, esse entendimento de que tudo está conectado, tudo tem uma razão de ser, tudo tem um planejamento. Imagine, se Deus é tão especial, se Deus é tão magnífico, é óbvio que ele é uma pessoa que se organiza, que se planeja, que tem um projeto, que tem um plano. E ele não tem um plano apenas coletivo, ele tem um plano individual para cada um de nós. Por quê? Afinal de contas, quem somos nós? Nós somos parte dele. Portanto, ele automaticamente está tendo um plano para ele mesmo. Mas então, o que a ciência e a sociedade dizem sobre isso? O que ela fala, né, sobre o despertar espiritual? Então, a ciência, ela já começa, né, a estudar os efeitos do despertar espiritual no cérebro. A ciência, há muito tempo, vem trabalhando esses fenômenos. Muitas pessoas que já foram diagnosticadas com morte cerebral, elas voltam à vida novamente. E a raiz disso começam a ser estudadas. Então, a ciência, ela já sabe que existe algo superior. Quando existe esse despertar espiritual, até a fisiologia do nosso corpo muda, o nosso cérebro se expande e os nossos comportamentos modificam o nosso corpo. Então, tudo isso se dá ao despertar espiritual. Então, as pesquisas mostram que quem passa por esse processo desenvolve mais empatia, mais presença, mais foco, mais bem-estar e conexão com um todo. Então, quando a gente tem essa conexão com um todo, a gente começa a contribuir para a evolução, tanto humana como espiritual dos demais. Mas a sociedade, que eu denomino Matrix,
ela ainda não entende muito bem isso. Então, ela ainda valoriza muito o externo, o sucesso, a aparência, o ter. É por isso que quem está despertando muitas vezes se sente fora do lugar, se sente deslocado, se sente incômodo, porque você fica em um limbo onde você antes estava aqui no mundo material e de repente você desperta em outro mundo, no mundo espiritual, no mundo de consciência. E, claro, você ainda está aprendendo como viver na Matrix, mas não pertencer à Matrix. E se você quiser que nós abordemos este tema aqui no canal, também deixe nos comentários, ok? Então, como eu dizia, nem todas as pessoas vão viver esse despertar espiritual nessa existência. Mas se você que está aqui, que permaneceu até o final desse vídeo, e se você sente que você já começa a perceber várias coisas e quer acelerar este processo do despertar espiritual, não ignore, aceite esse chamado e busque então viver de forma muito mais consciente, muito mais verdadeira, muito mais conectada com a sua essência. E as pessoas que ainda não sentem isso, está tudo bem, porque não existe certo e errado. E se você tiver o interesse, então, de aprimorar e acelerar esse despertar espiritual, e se você quiser, então, iniciar esse processo de forma consciente, saiba que é possível. Você não precisa esperar ter uma perda, ter insights ou ter uma crise profunda, existencial. Você pode escolher acordar agora, porque ainda que o despertar espiritual ele seja único para cada um, você ainda tem o livre-arbítrio. Se você está aqui vendo esse vídeo, pode ter certeza absoluta que de alguma forma o universo te trouxe, te aproximou, te conectou, te atraiu para que você viesse aqui ouvir essa mensagem. Nada é em vão. A própria Bíblia diz que nenhuma folha sequer vai cair de uma árvore sem que Deus permita. Portanto, se você está aqui agora, ouvindo essas palavras, assistindo esse vídeo, pode ter certeza que alguma mensagem tem para você. E se a mensagem que tem para você é que você comece o seu despertar espiritual ou já tendo entrado nele, queira acelerar, bem-vindo seja, não é mesmo? E o universo, ele te trouxe até esse vídeo porque a sua alma pode já estar pronta para dar esse passo. Você recebeu uma oportunidade de despertar de forma consciente. E esse despertar, ele traz um presente imenso, a capacidade de fazer escolhas conscientes. Você então pode escolher o que pensar, escolher o que sentir, escolher como agir e, por consequência, escolher os resultados da sua vida. Desenvolver, então, o autoconhecimento é um caminho dentro deste despertar. E por que eu digo isso? Porque só quem conhece, se conhece verdadeiramente, só quem faz o caminho de fora para dentro é que está realmente despertando. Do contrário, as pessoas estão olhando daqui para fora, tentando atender às demandas e às expectativas alheias. Agora, quem se dá essa oportunidade para o despertar espiritual, quem já consegue perceber esses insights, esses sinais, às vezes minhas clientes falam assim, eu comecei a ver números repetidos por todas as partes, ou eu abri o YouTube e vi uma mensagem, eu ouvi uma frase
fiquei perguntando, feito uma oração para Deus, e no outro dia ouvi uma conversa de colegas no trabalho e a pessoa estava falando justo aquilo que eu gostaria que Deus me falasse. Sim, são formas como Deus tem de nos comunicar, de nos trazer sinais, igual que este vídeo aqui. Porque, sim, verdadeiramente, eu passei por todo o meu processo de autoconhecimento, por todo o meu processo de despertar espiritual, eu vivi muitas questões de dores profundas na minha vida, inclusive eu me tornei terapeuta em razão de eu ter perdido a minha mãe para o câncer, e tudo isso são situações que eu vou trazendo aqui no canal, mas todo este caminho que eu percorri, de alguma forma, contribuiu para a minha evolução espiritual e para que hoje eu seja instrumento de Deus para trazer mais conhecimento para as pessoas, para que eu possa, de alguma forma, mesmo que singela, mesmo que sutil, contribuir para o teu despertar espiritual. E quem são essas pessoas que se permitem viver isso? São aquelas pessoas que já aprenderam a se amar de verdade, merecem vivenciar esse autoconhecimento para aprenderem a se amar profundamente. E se você gostaria de vivenciar, então, esse despertar espiritual, e você gostaria de ter um acompanhamento para você poder passar por ele de uma forma muito mais consciente, de uma forma muito mais profunda, vá no meu Instagram, me chame no privado e diga: eu vi o teu vídeo e quero fazer o processo terapêutico. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que merece ver esse vídeo, merece viver o despertar espiritual. E comenta aqui embaixo o que mais tocou você. Se você já sentiu que teve o despertar espiritual, se você nunca tinha ouvido falar sobre este tema, se você começa agora, neste momento da tua vida, a ter interesse por esses temas, deixe eu saber, eu vou ficar muito feliz de ser participe deste processo seu. Até o próximo vídeo, com amor e consciência. Eu sou a Vivian Henke e este é o meu canal Templo Natura. Até mais. Gratidão.